Glória a Deus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, louvado, magnificado, seja o santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Este ressuscitado, aleluia, que se faz presente aqui no nosso meio. Porque a palavra de Deus, ela nos revela, nos garante, né? Que onde estiver um, dois ou mais em meu nome, ele se faz presente. Então se sinta aí na companhia do próprio Jesus Cristo, Filho amado de Deus. Olha o privilégio que Deus ele nos concede, né? De estarmos perante o Rei, o único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, de toda adoração e exaltação. Aquele que é o motivo de ser consumador de nossa fé. Aleluia. Quero convidar os amados a nós nos colocarmos, né, em espírito de oração, de agradecimento, porque Ele se faz presente aqui no nosso meio, amém? Glória a Deus, gente. Hoje um dia incrível, né, domingo, aqui na zona sul de São Paulo, no Monte Oreb, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso, né? Deus tem nos dado força para que nós pudéssemos. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Então é motivo de grande alegria nós estarmos cheios dessa força, desse Deus tão grandioso, tão poderoso, tão rico em perdão e em perdoar. E se esse Deus ele é tão longânimo, bondoso, poderoso, ele terá sempre um motivo de prazer em olhar para você quando você anda, mesmo diante de dificuldades e também de insignificâncias, desviando dos atalhos do inimigo. Quando você não se rende a fazer aliança com o mundo, pois quem tem uma aliança com o mundo constitui-se sozinho, constitui-se inimigo desse Deus tão maravilhoso, amém? Então que o mundo, ele não vem encher nossos olhos com as coisas apalpáveis, mas sim que nós possamos estar sempre em espírito, para que possamos entender e ver e sentir esse poder nos envolvendo. Oh, glória a Deus, aleluia, meu Deus. Oh, Pai, visita essa pessoa que nesse momento está agora entrando aqui conosco. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa perdoar as nossas fraquezas. E sim, que o Senhor possa nos fortalecer diante dessas mesmas fraquezas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, perdoa aquele que nos tem ofendido. Nos perdoa também, Pai, porque nós somos falhos também. E precisamos todas as horas, Pai, da sua misericórdia, da sua graça. Meu Pai, nos colocamos em posição de servo, meu Pai, para fazer aquilo que o Senhor nos tem ordenado. Por isso, nos encontramos aqui, Pai, clamando pela vida do seu povo. Por isso, o Senhor tem nos levantado no meio dessa geração. Por isso, o Senhor nos trouxe, porque o Senhor é Deus e sabe que nessa live tem pessoas que necessitam do seu afago, do seu abraço. Eu não tenho nada de mim mesmo para dar, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, receba aí, ó, tudo aquilo que você precisa, sendo a vontade desse Deus tão bondoso, amém? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. O apóstolo Paulo, certa vez ele tinha acabado de ser apedrejado e foi para a Grécia, né?
Ele chegando na Grécia, tinha um casal de amigos que o aguardava, que se chamava Tíquico e Alexandrina. Estavam o aguardando. Muitas das vezes a igreja, sabendo que ele estava chegando, deve ter surgido aquela ansiedade, né? Aquela coisa, o apóstolo Paulo está chegando, o homem de Deus está chegando, né? Ali na Grécia. Então deve ter sido um grande reboliço ali naquele país. A Bíblia não é precisa em falar em que estado do país que ele foi, mas diz que ele esteve na Grécia. Então deve ter sido como que eu posso dizer, aquele povo todo ansioso, preparando tudo para receber o profeta, né? Homem de Deus. Tíquico e Alexandrina foram receber quando chegou. E chegando lá, Paulo disse, eu quero um emprego. Eles achavam que Paulo fosse chegar lá já pregando a palavra, que era o que ele foi chamado para fazer, né? Mas só que nesse momento, após ser chicoteado, apedrejado, aconteceu muitas coisas, né? Igual acontece comigo, acontece com você. Acredito que ele já tinha sido até picado pela víbora. Tinha sido envenenado também. E ele chegando lá, ele disse que precisava de um emprego, porque Paulo, ele construía tendas. Se fosse nos dias de hoje, ele seria um mestre de obra, uma pessoa que trabalhasse na construção civil. E todos ficaram assim, né? Paulo vai trabalhar. E deve ter se passado até no coração dos sacerdotes, das pessoas da circunvizinhança ali, que o apóstolo Paulo estava, como que eu posso dizer, se desviando da fé, pois chegou num país e não foi diretamente pregar. Pois ele tinha no pensamento dele, na consciência dele, que ele não poderia ser pesado para aquela região, para aquela igreja. Por isso, ele foi trabalhar. E ele trabalhou durante 3 meses. Não tenho o tempo exato aqui, mas eu acredito que por 3 meses aproximadamente ele trabalhou, juntou recursos, conseguiu se manter. Até que, movido pelo Espírito Santo, Deus chamou ele para ir pregar. Aí sim, ele foi até a praça principal da cidade, pregar o evangelho, e lá ele foi preso novamente. Na primeira vez que ele foi pregar naquele lugar, né? Então, o que nós podemos compreender com essa visão que Deus nos mostra, né? Que quantas são as vezes que nós somos levados a algum lugar e pessoas fazem uma expectativa sobre a sua ida, sobre a sua chegada, sobre a chegada do profeta, do homem de Deus a certo lugar. E Deus, ele colocou Paulo para fazer o contrário do que aquelas pessoas daquele local, naquele momento, achavam que ele iria fazer. Então ele, diante de uma obediência, ele disse, não posso agora, pois Deus está falando para mim. Entende? Quando nós não entendemos o que Deus está falando, quando nós não estamos sensíveis à voz desse Deus, nós tomamos atitudes que o homem, o ser humano, as pessoas querem. Mas quando nós estamos cheios da presença desse Deus, estamos com espírito, coincidindo com as vontades dele, nós passamos a entender que em certo momento temos que falar do amor dele, temos que pregar a palavra, temos que fazer orações pelos enfermos. Mas nesse momento Deus falou para Paulo, você vai trabalhar. E quando eu mandar, você vai ministrar a palavra nesse lugar. E assim
Paulo fez. E mesmo diante da obediência, quando ele foi pregar, o inimigo já esperando apenas cumprir o propósito dele, pois o inimigo ele é astuto, ele tem o tempo a seu favor, ele é milenar aqui nessa terra. Então ele tem tempo para estudar, para conhecer, para saber onde ele vai ferir, onde ele vai conseguir machucar, onde ele vai conseguir com que o homem, a mulher de Deus, venha ser afligido. E nesse momento, muitos, depois de ser machucados, provocados, tocados naquela área onde machuca muito, eles apostatam da fé. Então Deus nos trouxe aqui nessa manhã para que nós possamos entender juntos que sempre que Deus te chamar para um propósito, te propor algo, o homem, o mundo, ele estará lá dando pateco, como chama? Como que chama mesmo? Dando a sua pitada. Isso, pitada. Tá lá com seus palpites, com seu achismo. Glória a Deus. Deus tem propósito na sua dor. Mas Ele não quer ver você dentro dessa dor. Ele quer ver você andando sobre esse mar. Porque aquele povo, quando ele saiu da escravidão, eles fugindo pelo deserto, mesmo depois de ver codornizes sair do mar, seria a coisa mais natural do mundo sair peixes. Mas não, Deus falou, eles têm que entender, sou eu. Tirou codornizes de dentro do mar. Logo após ele colocou uma nuvem, para que aquele povo não fosse afligido pelo sol ardente do deserto. Isso significa a provisão que Deus deu. Não que fosse uma sombra apenas. Deus preparou para aquele povo não ser morto no deserto por falta de água, por falta de alimento, pelo aquele sol escaldante. E livramentos de víboras, escorpiões, Deus estava dando ali. E aquele povo fugindo e murmurando. E aquele povo fugia e murmurava. E mais à frente Deus colocou uma coluna de fogo para que eles não ficassem com frio no deserto. Porque a temperatura nesses locais áridos, elas são extremas. O sol é extremo, o frio é extremo durante a noite. Aleluia, louvado seja Deus. Eu tenho um amigo meu que mora no deserto, que ele diz que lá a temperatura ela chega a 53, 54, 50 graus. E além disso, ainda tem aquela temperatura térmica que sai do chão, né, da areia. Então ela alcança números incríveis, onde não é possível uma pessoa sobreviver por muito tempo. E aquele povo foi cuidado durante 40 anos naquele deserto. E a palavra ela é certa em falar-nos que nem as roupas que eles usavam estragavam, porque crescia conforme aquela criança recém-nascida que quando os pais saíram do Egito e foram para o deserto com os pais, aquelas roupas de bebê, elas foram crescendo junto com o corpo. É incrível, gente, é milagre, é cuidado de Deus. Deus tem isso para fazer na minha e na sua vida. E muitas das vezes nós não deixamos acontecer porque nós não nos sentimos confortáveis em estar em uma situação de perca. E Deus não quer que você se sinta confortável mesmo, mas Ele também não quer que você
se sente, se deite e deixa a vida te levar. Não. Esquece isso daí. Deus, Ele quer que você se levante, erga. Deus, Ele quer te colocar como coluna da sua família, como coluna no seu ministério, como coluna para colaborar com o seu pastor, como coluna para fazer a obra de Deus no asilo, no presídio, no hospital, na Cracolândia. Deus, Ele tem planos incríveis. Deus, Ele, não que Ele precise de mim, de você, mas Ele conta com aqueles que nasceu da água e do Espírito, para que outros venham conhecê-lo, e assim sucessivamente, como aconteceu na igreja primitiva, como esse evangelho chegou até nós. Aleluia! Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Hoje, nós conseguimos entender, glória a Deus, que existe o tempo. Paulo precisou desse tempo que Deus deu para ele, quando ele chegou na Grécia. Pois o quê? Vamos lembrar de alguns livramentos que Deus passou antes de chegar nesse tempo. Paulo e Silas, na prisão, amarrado com cadeias, e ainda existiam soldados, mas eles oravam e cantavam. Paulo, apedrejado, Paulo chicoteado, Paulo maltratado, caluniado. Aleluia. Mas Paulo, ele vivia com Deus. A glória de Deus, ela estava presente em todos os momentos, juntamente com o apóstolo. Pessoas eram transformadas, curadas, libertas, e a igreja crescia. Isso trazia o quê? Isso trazia... Muitos olhavam para Paulo com ódio, outros olhavam com amor. Não é diferente hoje. Muitos vão falar que você está cumprindo o seu propósito por inveja, por porfia ou por coisa parecida. Mas você não tem tempo para ficar ouvindo a opinião alheia. Mas sim, você tem um Deus que você precisa cumprir as ordenanças que Ele tem te dado. Então, temos que ter muito cuidado para não nos tornarmos inimigos de Deus, cumprindo ordens satânicas do inimigo. Aleluia, da glória. Sobre o seu ministério, sobre a sua casa e sobre a sua família. Cumpra o ID do Senhor. Amém? Louvado, magnificado seja o santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Motivo de grande alegria estar aqui reunidos com vocês, tá? Que vocês venham ser cheios dessa presença, que esse lugar santo venha levar até você a paz que excede todo entendimento, a cura, a libertação, a transformação, que Deus possa restituí-lo, abrir portas onde não existe, e que processos que existem, processos que estão na justiça há anos se arrastando, possam ser solucionados e que o nome de Deus venha a ser glorificado. Amém? E assim acontecendo, procura a igreja mais próxima, a igreja que você congrega, na verdade, o seu pastor, e conte lá o milagre, para que outras pessoas sejam alcançadas e assim o reino ele venha a ser cada vez mais ensinado aqui nesta terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje, domingo, né? Dia de estar buscando a presença de Deus. Eu vou agora, às 3 horas da tarde. Acredito que muitos já foram, outros ainda vão estar congregando, né? Leve o seu melhor, ofereça um culto a Deus, como a palavra diz, um culto racional. Romanos 12, né? Apresenteis a Deus
vosso corpo como um sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. E que possamos renovar o nosso entendimento, para que possamos viver a boa, a perfeita e a agradável vontade desse Deus tão bondoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha um ótimo domingo, você e sua família. Não deixe de exercer a caridade, pois Hebreus 13, nossa, que forte isso. Hebreus 13, a palavra de Deus diz que muitos exercendo a caridade acolheram anjos, sem saber. Amém? Então não queira saber quem você está abençoando ou ajudando. Você pode estar acolhendo um anjo. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa ter misericórdia da sua vida, da sua casa e da sua família. Igreja, que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do rosto dele sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor teu Deus sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ótima tarde, ótimo domingo. Que Deus abençoe cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.